Eu tô aqui com a Márcia Lago, na verdade, que é psicopedagoga, presta atenção, hein? Na verdade, ela é psicopedagoga, mas também vem com a sua especialização em psicomotricista. Olha só, gente, no Dia Mundial dos Professores, é importante a gente entender os desafios e as oportunidades dentro do ensino. Essa menina, porque é uma menina adulta, extremamente inteligente, que pensou no lado educacional, mas pensou no lado psicológico e no lado motor também, né? Porque a gente sabe que o desenvolvimento de uma pessoa envolve muita coisa, né? E a gente sabe que nada melhor do que a educação misturada com o lado psicológico e trabalhando esse lado também do desenvolvimento motor, né? Que a gente sabe de verdade que as pessoas elas precisam se qualificar mais e mais. Por mais que você seja uma professora, é importante que você se prepare ainda mais para que você possa lá dentro da educação desenvolver formas e que façam as crianças entenderem melhor e entenderem umas às outras. Quando você coloca um profissional preparado, a coisa muda. Na verdade aí, gente, a gente vê que esse lado de ensinar ele é muito importante, mas quando você tem a sensibilidade de entender o que acontece com a mente daquela criança e que muitas vezes ela precisa de um preparo melhor, maior, aí fica muito mais interessante. É por isso que a gente convidou ela hoje aqui, porque amanhã é o Dia do Professor e eu já quero desde já desejar um dia maravilhoso para todos os professores. Que bom que foi no sábado. E teve algo que o Ed falou agora há pouco para mim, que é verdade. Se você não vai presentear a tua professora hoje, você tem a chance de presentear ela todos os dias da semana. De segunda a sexta-feira é dia de você presentear ela. É dia de você dizer o quanto ela é importante. Todos os dias é dia de você valorizar aquela pessoa que está do seu lado todos os dias de manhã. Sua mamãe e seu papai te deixam lá na escola. Você vai diretamente para a sala e ela é que recebe tudo. Tudo que vocês possam imaginar. Muitas vezes a sua tristeza, às vezes o que você não tem coragem de conversar com a mamãe, as dificuldades na hora de aprender, as dificuldades muitas vezes porque ela senta às vezes com você para entender o que está passando por sua cabeça, né? O que você está precisando, quais são as suas dificuldades. Te ensina, é quem aguenta muitas vezes os desaforos, né? Porque nem todo mundo é igual, tem menino que responde bem, tem menino que responde meio que assim, né? E a professora, ela tem que estar lá como uma verdadeira psicóloga, né? Porque ela tem os problemas dela na casa dela, ela tem os filhos dela, marido, família, tem as dificuldades dela, tem muitas vezes o salário que não é compatível à responsabilidade que ela assume dentro de uma sala, fora de uma sala, com as tarefas, né? Com as provas que ali estão, né? Porque assim, professor não é só dentro da sala de aula, não é só na escola. O professor é dentro da casa dele, que durante a pandemia trabalhou mais do que todo mundo e teve que aprender coisas que ainda não sabia, com muitas vezes dificuldade de comprar, até no mundo da tecnologia, algo para dar um preparo de estudo e de aula para você. Por que eu estou falando tudo isso? Para que a gente tenha essa consciência, você pai, você mãe. Às vezes você só entrega seu filho numa sala de aula e você acha que muitas vezes quando o professor chega para te dizer as dificuldades do teu filho, falar o que está acontecendo, você ainda vai com desaforo. Ou você acha que não é nada, mas você muitas vezes não aguenta ficar muito tempo com o filho te cobrando muita coisa, principalmente relacionada aos estudos, né? Aí o seu desejo é que as férias nem cheguem para você entregar teu filho lá na sala de aula. A gente não pode ser hipócrita, a gente tem que ser realista, que tem muita gente que vive dessa forma e muitas vezes não agradece um professor. O professor tem seus problemas pessoais, tá? Tem suas contas para pagar, muitas vezes não estão satisfeitos com o salário que tem, mas tem amor pelo teu filho, pelo meu filho, pelos nossos filhos e vão para lá realmente porque amam. Muitos por necessidade e acabam nesta necessidade ou nessa profissão que foi escolhida muitas vezes por eles, tendo aquele amor muito maior e dobrado, né? E todo mundo passa por dificuldade. Então, quero parabenizar todos os profissionais de todas as redes de ensino dentro do nosso estado do Piauí. Vocês são guerreiros e eu dou graças a Deus todos os dias por estas professoras. Não é isso? Tinha que falar de vocês, mulher. E eu gostei bastante, que viu? Que bom. Tão jovem, tão linda, especializada. Me fala dessa tua especialização, desse teu lado profissional, porque eu acho que tem muita gente em casa que talvez não saiba, né? Pedagoga e psicomotricista. Vamos explicar para quem está em casa o que significa essa profissão. Pronto.
Bom dia para você que está em casa. Então, a psicomotricidade, ela é a ciência que estuda o corpo, né, do homem em movimento. E quando se fala em movimento, não somente o movimento motor das mãozinhas sabidas, mas de todo o corpo. Mas estuda também o lado cognitivo, o lado emocional, que foi tão falado, principalmente na pandemia que nós passamos no ano de 2020. E a gente vive essa época onde o lado afetivo muitas vezes nos falta, porque assim, na época da pandemia, todo mundo queria alguém perto, queria alguém dando força, e na época da pandemia, muitas pessoas se colocaram nesse lado da empatia. Quando a gente percebeu que deu uma melhorada, mais de 2 anos se passaram, quase 3 anos de Covid, né? A gente percebeu que as pessoas passaram um pouquinho daquele medo, daquela preocupação, não sabiam o que poderia acontecer depois e voltou às profissões, aquelas dificuldades. E a gente percebeu que vocês, professores, foram as pessoas que mais passaram por dificuldades na época da pandemia. Por quê? Enquanto todo mundo foi para dentro de casa, trabalhar dentro de casa e talvez nem assumir essa responsabilidade tão grande com filhos, vocês tiveram que ter a responsabilidade de vocês de casa, de filhos de vocês, né, de família, de trabalhos domésticos, mas ainda tinham que ter um espaço achado não sei de onde para poder trabalhar com os filhos, nossos filhos que ficaram em casa aprendendo junto com vocês. E vocês tiveram que se reinventar de várias formas para que aquela comunicação de vocês que estavam dentro de casa chegasse de uma forma ativa até aqueles alunos que lá estavam. E além de tudo isso, numa época como essa que nós estamos vivendo hoje, parece que as pessoas não perceberam o que passaram, né? Aí começam os julgamentos, começam as críticas e a gente percebe o seguinte: o que está faltando? Não é agradecimento, é dar graças a Deus por tudo que nós passamos e ainda estamos passando. Não é porque tua vida deu uma melhoradinha ou porque você acha que está tudo muito bem, que não venham aparecer novas coisas. E a gente viu o quanto vocês foram importantes, os enfermeiros foram importantes, mas vocês não pararam de trabalhar. Se teve uma classe importante, 2 classes que eu particularmente considero, 3, 4, tem algumas aí, mas que me chama bastante atenção, é da educação. Dentro de casa vocês tiveram que trabalhar o tempo todo. Sim, a gente precisou trazer a sala de aula para dentro das nossas casas, né? Não foi fácil. Quando eu digo trazer sala de aula, vai muito além do que planejar, mas de fato ministrar os conteúdos que eram cobrados pelas instituições dentro das nossas casas, dentro da nossa realidade de casa, né? Então, aprendendo a ser até comunicador. E isso foi um desafio que nós enfrentamos, né? Os nossos familiares entender que ali era o nosso trabalho também. E a cobrança, né? Apesar de tudo que também nós estávamos vivendo, sermos profissionais e poder direcionar, além dos conteúdos programáticos, né? Estimular os processos de aprendizagem que são importantes. Eu, como professora da educação infantil, tive a oportunidade nesse período de estar em sala de aula, então era muito difícil você falar em aula remota e em aula online para uma criança de 2, 3 anos de idade. Então o pai também precisou ter esse papel importante dentro do processo do seu filho. E os que não conseguiram acompanhar, acabaram de uma certa forma encontrando até uma desculpa para que o filho ficasse no cantinho dele, mas vocês não. Vocês tiveram que continuar e tiveram que administrar tudo isso, muitas vezes com certa dificuldade, porque nem todo mundo tinha um bom celular naquele momento para dar essa boa aula. Muitos, nunca se ganhou tanto dinheiro com esse mundo da tecnologia nessa época. As pessoas ganharam muito com luzes, né, Ed? Ganharam muita coisa, quando na verdade todo mundo diz: como é que eu vou fazer? Em que canto que eu vou ficar? Como eu vou colocar esse celular? Em que lugar que eu vou colocar? Muitas são boas como professoras dentro de sala de aula, mas na hora de você ir para uma câmera, seja de celular ou não, teve gente que entrou em depressão. Sim. Foi a necessidade, de fato, do profissional sair da sua zona de conforto, sair da sua caixa e poder explorar outros recursos, né? E quando eu falo outros recursos, não somente tecnológico, mas também buscar outras ferramentas que pudessem agregar nesse período, né? Eu mesmo, particularmente, tive a oportunidade de, dentro da pandemia,
expandir, né? Sair da minha zona de conforto, porque eu estava somente em sala de aula, e confeccionar kits pedagógicos de uma forma que eu tive de levar também essa estimulação para as crianças, né? Então, assim, os kits pedagógicos, minha obra de arte, foi um kit que levava muito além do que uma pintura de gesso, mas também levava a parte de motricidade fina, porque através da pintura a criança, ela desenvolve, né, a concentração, a criatividade, aprende as cores. Então foi uma forma que eu encontrei de levar um pouco de alegria em um momento tão tenso que nós estávamos vivendo. E assim, hoje eu percebo também que através de toda essa situação que a gente viveu, se chamou a atenção para os livros, que era uma grande preocupação que eu tinha dentro da educação brasileira, dentro da nossa educação. Quantos livros se perde a cada ano que você coloca de lado, às vezes um livro que não foi nem completado até o final, na leitura ou até mesmo nos exercícios. Livros estes que muitas vezes são levados para a zona rural, para o interior, onde de lá crianças que vão para a prática da leitura, né, da escrita ou até mesmo dos próprios desenhos, elas se tornam grandes profissionais para o futuro. E aí, de repente, a gente percebeu que nesse reinventar de vocês, o que era meio que colocado de lado, teve que voltar e com tudo. Então, eu não vou mentir que, de uma certa forma, por este lado, eu fiquei extremamente feliz. As nossas crianças já não estavam mais sabendo ler, muito menos escrever. O Enem, uma vergonha, né? Você ter, quando você enxerga um jovem que diz pra você, olha, não escreve muito aí nas redes sociais, não, porque senão não vou nem ler. Isso pra mim é triste, porque você não consegue concluir um raciocínio se você não vai até o final dessa leitura. Como é que você vai ter uma boa interpretação ou como você vai entender aquilo que você está lendo se você só lê as 2, 3 primeiras linhas? Você não sabe nem o final dessa história, você já completa ela do teu jeito. E hoje você veio aqui para explicar tudo isso pra gente. Exatamente. E trouxe livros. Eu trouxe algumas dicas de livros. Muito bom. Porque a gente tem que entender que a leitura, ela não é somente quando a criança já sabe aprender, já sabe, né, ler e escrever. Mas a leitura, o contato com os livros, ele tem que existir desde quando a criança ainda é bem pequena. Eu tenho uma bebê de 4 meses, então eu já tenho esse hábito de ler para ela, já lia dentro da barriga, né? Que lindo. E leio também para ela hoje. E os pais também, hoje eu até peço, né, a liberdade para que a gente possa falar isso para os pais, a importância da leitura que deve existir desde quando a criança ainda é bem pequena. E como você deve selecionar esse material? Crianças pequenas, o ideal é que a criança possa tocar no livro, que ela possa de fato observar as gravuras, observar os desenhos, e com isso você vai estimulando as cores, os tamanhos, as formas. E é importante esse momento o quê? A gente percebe o vocabulário da criança. Além da linguagem, você também é uma forma de você estar estimulando a linguagem da criança. Posso segurar um dos seus Pode, livros? sim. Enquanto você vai falando Pronto. e vai explicando, a gente vai até mostrando. Fica à Esse vontade. livro da Bia Vilela é um livro maravilhoso. Era uma vez um gato xadrez. Pode até folhear para que as pessoas de casa possam olhar direitinho. Olha que interessante. Você percebe que é um livro que tem poucos textos, Sim. mas você consegue trabalhar as formas geométricas, os sons dos animais, porque fala de um gatinho, né? Que ele muda de cor à medida que você vai passando as páginas. Então você trabalha as cores, as formas e também um estímulo de linguagem. Então, para aquelas crianças que têm um atraso de linguagem, ou até mesmo as que não têm, mas que o pai quer estimular essa linguagem, os livros infantis, eles são maravilhosos. E aí essa observação é importante. Quanto menor a criança, mais gravuras e menos textos. À medida que a criança vai crescendo, a gente também precisa ir evoluindo nessa leitura. Então, Ana Maria Machado, trouxe aqui 2 opções da Ana Maria Machado, Ruth Rocha e Eva Furnari, que são escritoras maravilhosas que trabalham também desde o processo de iniciação leitura e escrita, também para as crianças maiores. E aí os pais vão observar de casa que os textos eles já se tornam mais presentes. Sim. Né? Tem mais textos, menos gravuras, exatamente para que a gente possa estar trabalhando essa parte, né? Além da concentração, da criatividade, mas também do processo de leitura. Isso já vai preparando essa criança tanto para ela ter noção do entendimento, né? certeza. Como ela também vai percebendo e vai criando histórias, né? Exatamente. Vai se preparando para as futuras redações, Exatamente. né? Para uma boa escrita.
escreve bem, obviamente acaba sendo um bom leitor, né? Exatamente. E também a gente sabe que na hora de você sentar numa mesa, até para conversar com os amigos, até o seu desenvolvimento intelectual, ele é transformado, né? A questão do estímulo de linguagem, aumento do vocabulário, tudo isso é importante e a gente precisa trabalhar com as nossas crianças desde pequenas. E quando se fala em leitura, né, muitas vezes a criança que tem aquela dificuldade no processo de leitura, o pai se questiona, como eu posso estar estimulando meu filho? Meu filho tem tantos livros, eu já tenho essa rotina também. E como psicomotricista eu não posso deixar de falar. Antes da criança ter esse contato também com os livros, né, ter esse processo de leitura e escrita, é importante também, papais, essa movimentação de corpo. Então, antes da mãozinha, nós precisamos trabalhar também todo o lado motor da criança, né, o movimento motor, para que depois finalize na mãozinha sabida. Que interessante e legal é que, saindo de todo esse contexto, quando você chega naquele momento mais difícil, que é na universidade, você tem dificuldade de muitas vezes fazer uma apresentação de um trabalho. Eu não vou muito nem na universidade, eu digo antes mesmo de você chegar na universidade, até na hora de você fazer a sua apresentação dentro de um local de trabalho, aquele desejo de arrumar um bom trabalho, de se comunicar quando você vai fazer aquele teste, conversar com a psicóloga. Então tudo isso é muito importante. E quando você chega lá na universidade, você vai perceber que você sabe se comunicar, que você sabe fazer uma boa apresentação. Quer dizer, essa base que você fala, ela é muito importante. E quando a gente vê uma pessoa jovem, como a nossa psicopedagoga, que vem falando todo esse preparo que ela tem e que ela, de uma certa forma, passa para outros profissionais, a gente lembra que hoje, sexta-feira, e amanhã, dia do professor, que você, professor, se dedique também, vá mais longe, se especialize, sabe? De repente você está aí querendo mais. Faça especializações novas, procure saber o que o teu mercado está precisando, o que você precisa fazer para você ser mais ainda melhorado no teu campo e que a gente leve professores tão qualificados e qualificadas como você. A gente sabe que existem dificuldades, a gente sabe que não é fácil, mas a gente sabe que se a gente quer, a gente consegue realizar de alguma forma, porque os desejos reais, eles são realizados com a força do nosso coração, com o desejo da nossa vontade. Então eu vejo o teu amor, teu sentimento. Você trouxe muitos livros. A gente vai mostrando cada um, nem todos a gente vai folhear, mas a gente vai mostrando. Indicação de alguns livros para que vocês possam adquirir e estar trabalhando diariamente com o filho em casa. Você estava falando da questão das idades, né? Primeiro a gente mostra as figuras para uma idade menorzinha, aí vai chegando naquela fase dos 8, 9, 10 anos. Aí eu já indico uma leitura Ruth Rocha, Ana Maria Machado, Pedro Bandeira também. Aí quando chega nos 12, 13, 14, 15 anos... Aí você já pode trabalhar tira um pouco mais as gravuras, né? E vamos colocar os textos, até mesmo para que esse adolescente ele possa ter essa leitura crítica, que também é importante, E não deixa de ser responsabilidade também. Entender que as fases da vida não são sempre de brincadeira. Essa semana, o meu filho mais velho, o Renato, chegou no adolescente, porque ele quis ser criança quarta, mas quinta-feira ele já não quis ser mais. E ele disse, olha, Bruno, agradeça a Deus, porque meu filho mais velho já tem 23 anos, o mais novo tem 12. Ele disse, agradeça a Deus essa fase que você está vivendo, da infância, porque você vai querer voltar, porque são muitas responsabilidades que a gente assume quando a gente está na fase adulta. E você, não é que você vai se arrepender, viva essa infância da melhor forma como você puder. Porque aí vai vir os boletos, as responsabilidades, né? E muitas vezes não vai ter a mamãe e o papai lá para ajudar. Então, Vanusa, ou Bruninho, a mãe é maravilhosa. Mas quando você estiver na fase adulta, muitas responsabilidades serão suas. Né? Então isso é muito legal, né? Nem todo mundo avisa isso para um outro irmão. E é importante a gente falar isso para papai e mamãe, né? Gostei desse livro. Ele é ótimo. Olha que coisa linda. E ele também tem, com licença, tem uma Fica curiosidade aqui, ó. Você questiona a criança, você pode trabalhar com as crianças menores, né? As cores dos animais, o som que o animal ele produz, né? Ele emite e em seguida, olha só a surpresa. Ai, meu Deus do céu. Exato. Esse livro ele é muito indicado para o papai que quer trabalhar o processo de desfraude com a criança, né? Ai, então, um ratinho curioso, que ele gosta de ver o que tem dentro da fralda dos amiguinhos e no final ele apresenta o pinico, né? O piniquinho. A fase. Exatamente. Fases, né? E apresenta para os amigos que ele não tem nada dentro da fralda porque ele já utiliza o pinico como recurso. Ai,
pedagoga. Então é muito importante a gente trabalhar essa curiosidade das crianças, principalmente nessa idade, né? Professor. Aqui, ó. Pronto, Prontinho. Todos no piniquinho. Ai, gente, tem até um coelhinho lá. Tem. E aí, por que é importante essa cena, né? Além deles já todos sentados no piniquinho, a gente percebe que nessa idade a criança, ela também aprende através da imitação. Então, atenção, papais, também, exatamente, a importância de nós sermos exemplos para os nossos filhos, porque eles copiam. Minha gente, olha, eu já quero te dizer que a tua bebê, como é o nome dela? Helena. Helena, que mamãe top, viu? Com 4 meses, eu já tô imaginando aí quando você tiver 4 anos, como é que vai ser. Olha, assim, eu queria que você pudesse mandar um recado, né? Tanto para as professoras, para os professores, né? De todos o ensino municipal, estadual, particulares, né? É uma forma também, como esse lado psicológico, esse lado motor, né? Que a gente sabe que as nossas crianças precisam. Mandar uma mensagem para as professoras, mas também mandar uma mensagem para o papai, para a mamãe. E se faltou alguma dica, que a gente bateu esse papo aqui, eu queria que você falasse para quem está em casa. Em homenagem ao Dia dos Professores amanhã. Pronto. Em homenagem a todos os professores, né, em especial a minha equipe de professores do Espaço Crescer Leste, gostaria de parabenizar pela dedicação, pelo esforço diário, pelo amor à profissão, porque a gente sabe que muito mais além do que está por trás, existe também um amor e por acreditar que é possível sim nós conseguirmos uma educação diferenciada, de qualidade e de muito desenvolvimento, porque como profissional, o que nós buscamos de fato é o desenvolvimento dos nossos pequenos, né? Eu falo muito dos pequenos porque eu sou professora, atuo, né, na educação infantil e que é a base do processo. Então você, pai, acredite no quão importante é esse processo que o seu filho inicia. Muito mais além do que você está, o filho vai para a escola somente para pintar, através da pintura ele está socializando. E a socialização, ela está presente também na vida adulta, né? Reflexo. Uma criança que brinca, uma criança que explora, ele com certeza vai se tornar um adulto que vai ser resolutivo em seus problemas, vai ser um adulto concentrado e proativo também. Então, meus parabéns a todos os profissionais que acreditam e que têm tanto amor pela educação. Linda, né, gente? Falando agora, assim, eu fico extremamente feliz e agradeço de coração, assim, por você ter vindo ao programa. Eu que agradeço a oportunidade, não sei se eu posso deixar aqui. Claro, vamos colocar o Instagram dela na telinha e quem quiser entrar em contato com ela também, quem quiser tirar mais dúvidas. E é importante, gente, vamos trabalhar esse lado psicológico dos nossos filhos, menos traumas, vamos parar de culpar os traumas. Às vezes a gente diz assim, o inimigo. Muitas vezes o inimigo, ele é buscado e é procurado por nós. São brechas que nós damos de alguma forma. E na verdade o nosso próprio inimigo às vezes são as nossas atitudes e comportamentos. E a gente tem que parar. Eu acho que às vezes o inimigo diz, não, hoje não, eu não, por que eu? Tudo é eu. Então assim, a gente tem que parar de tudo culpar e a gente também se olhar para dentro, olhar dentro da gente. Eu como mãe me coloco às vezes nessa situação. Não sou perfeita, erro. Tento acertar, mas sei que tem minhas falhas. E a gente tem que reconhecer as nossas falhas. Como mãe, como educadora dos nossos filhos dentro de casa. Quantas vezes a gente diz, não, agora não. E os professores lá também, eles têm esse momento deles de dizer, não, agora não. É uma disciplina. E tudo tem que ser levado muito a sério. Eu sei que você como pedagoga, que trabalha esse lado psicológico das nossas crianças, temos que tirar mais traumas dos nossos filhos e colocar mais uma realidade. Todo mundo passa por problema, todo mundo tem dificuldade, ninguém é perfeito, né? Nem todo mundo acerta, tem hora que você erra mesmo e a vida tá aí para ensinar, né? Pronto, e quando a gente fala, né, que nem sempre erra, o reconhecer o erro é o primeiro passo, né? Sim. Atrelado a isso, lá no Espaço Crescer, eu atendo no Espaço Crescer Leste, nós temos um programa de desenvolvimento que trabalhamos exatamente isso, essa parte do brincar. A criança aprende brincando. Então, quem quiser conhecer mais o meu trabalho, Márcia M. Lago, um alô especial também para o pessoal da Uninassal. Tá bom? Muito, não, continue aqui comigo. Continue aqui comigo, porque foi muito bom conversar com ela. Que Deus te abençoe, te guarde e proteja. Tua bebezinha também. Obrigada. Viu? Muito bom.